pessoas para entrar. Vou autorizar todos agora. It's a very good turnout, Diana. More than 30%, no? Parabéns, Harry. Parabéns, Paulo. Eu não fiz nada, o Harry fez tudo. Não, que isso. Isso, a gente já autorizou agora aqui. Boa tarde a todos. Muito exciting hoje o nosso launch, lançamento dos Columbia Angels. Vamos esperar todo mundo entrar. Columbia Angels Brasil. Bom, pessoal, vamos começar então. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Diana Nasser, a presidente do Board of Directors do Alumni Association de Columbia, aqui em São Paulo. Esse evento está sendo gravado. Então, bem-vindos todos ao lançamento dos nossos Columbia Alumni Angels Brasil com Paulo Passoni, o Head para a América Latina do SoftBank. Ele é uma referência no mundo do Venture Capital. Obrigada, Paulo, por estar conosco hoje nesse marco tão importante para a nossa associação. Gostaria de tomar a oportunidade de agradecer a todos os nossos colegas, alumni voluntários que fazem com que a nossa associação se fortaleça cada vez mais, trazendo networking e oportunidades para os membros da nossa comunidade. Esta nova iniciativa, assim como todas as outras, aconteceu graças ao trabalho voluntário dos nossos associados, especificamente nossos board members, o grupo de social media e agora o comitê dos Angels, liderado pelo Harry Chang. Antes de mergulharmos no mundo de Venture Capital, queria falar um pouco sobre os outros recursos da associação que estão à disposição de todos. O nosso hub hoje, o centro de tudo, é o nosso site, saopaulo.alumni.columbia.edu. Nele temos uma aba de eventos passados com os links das suas gravações, assim como os eventos futuros. O site conta também com um diretório dividido por escolas. Todos vocês já estão cadastrados nesse diretório. No perfil, cada um pode acrescentar um short bio e a descrição do seu trabalho, uma foto e, se quiser, um e-mail de contato. Outra aba importante do site é a de Professional Opportunities. Lá temos já várias vagas de emprego postadas da JLL e da Stone & Company. Então, fiquem à vontade. Diana. O que aconteceu? I was muted. Só por 2 segundos. Até onde vocês ouviram? Quando você estava falando do site, falando um pouquinho do cadastro de todos no site. Ah, tá bom. Então, temos um diretório dividido por escolas. Todos vocês já são cadastrados nesse diretório. No perfil, cada um pode acrescentar um short bio e a descrição do seu trabalho, uma foto, se quiser, um e-mail de contato. Outra aba importante do site é a de Professional Opportunities. Lá temos já várias vagas de emprego postadas da JLL e da Stone & Company. Fiquem à vontade para acrescentar as vagas que estão disponíveis nas suas empresas. É bastante user-friendly, mas com muito prazer podemos postar as vagas por vocês, é só entrar em contato. Também temos uma aba para esta iniciativa, a dos Columbia Angels Brasil, pela qual é possível submeter os pitches ou se inscrever para participar na organização dos eventos e na seleção dos pitches. Fora o site, temos páginas no Facebook, Instagram e LinkedIn. Curtam as nossas páginas, sigam a gente, lá postamos todos os nossos eventos. É importante avisar que os links para mídias sociais e para o nosso site estão em todos os convites que vocês recebem por e-mail. Bom, a parte mais importante de se formar de uma universidade top é indiscutivelmente networking, e por isso o networking é a nossa grande prioridade. Para promover nos networking, temos um Monthly Networking Night, que acontece toda a primeira terça-feira do mês pelo Spatial Chat, que é uma plataforma moderna e divertida. Nos Networking Nights fazemos um spotlight de 20 minutos de um dos nossos alumni do Brasil, seguido de um curto Q&A e depois começa o networking, podendo navegar pelas salas e conversar em grupos ou ainda se afastar dentro da mesma sala e falar em particular com colegas.
Cada sala é um prédio de Columbia. Temos Lowell, Butler, Kent, Hamilton e a famosa sala de aula de Columbia 309 Havemeyer Hall, aquela que aparece nos filmes, o que torna a experiência ainda mais interessante. As salas ficam abertas o tempo que quiserem. Além disso, continuaremos a ter outros eventos interessantes mais esporádicos pelo Zoom. Além do Networking Night, temos networking acontecendo também pelo nosso chat no WhatsApp. O limite máximo de 256 pessoas já foi atingido, mas iremos abrir um segundo chat em breve. Muitos dos participantes do primeiro chat vão estar no segundo também. Estaremos postando perguntas e solicitações de um chat para o outro, criando assim uma ponte. Bom, muitíssimo obrigada mais uma vez a todos os colegas voluntários que fizeram com que tudo isto fosse possível e uma realidade. A mensagem mais importante é que cabe a cada um de nós prestigiar e participar para fortalecer a nossa associação. Bom, agora, sem mais rodeios, apresento a vocês o Harry Chang, líder dos Columbia Alumni Angels Brasil. Take it away, Harry. Thank you, Diana. Thank you. It's great. Great to be here talking to you guys. Bom, gente, bem-vindos todos, né, ao nosso evento, uma presença maciça de todo mundo do Columbia Community e os outros convidados. Muito obrigado por participar. Hoje, antes de anunciar o Paulo Passoni, quero falar um pouquinho sobre o data de hoje, que é uma data importante para nós, é uma data de lançamento do Columbia Angels no Brasil. A Columbia Angels é uma plataforma para possibilitar a comunidade de Colômbia. Agora, a comunidade de Colômbia é definida como alunos, ex-alunos, faculty, staff, pessoal que tem algum envolvimento com Colômbia, para ter uma oportunidade de investir em startups, para promover melhorias na sociedade aqui. Nós temos interesse especial para alguns startups, para os startups da própria comunidade da Colômbia. Então, nós temos algumas pessoas, eu até vou mencionar, o Diego aqui da Rombos, que está participando, é um startup, né? Está fazendo startup funding. Nós temos gente como DV Bank, que é também startup, né? Nós temos o Carlos, que é parte do board dos Angels, também, vamos dizer, um startup de área de incubadora, aceleradora. Então, temos bastante gente envolvida nisso, mas queremos procurar aqueles startups. Agora, depois da minha conversa com o Paulo, um pouco antes desse evento, eu vou ter, durante a nossa reunião essa semana, alguns itens a discutir a fundo com todos vocês. Tá? Ele está virando as nossas teses de cabeça para baixo. Bom, eu só quero dizer o seguinte, gente, quem tem interesse no Columbia Angels, por favor, né, venha juntar-se a gente, nós precisamos de todos os voluntários necessários. Agora, já tem muito trabalho, já foi feito por a bunch of great people para chegar onde que nós chegamos. Nós temos uma tese de investimento que vamos discutir de novo já fechado, vamos dizer. Nós temos um team que está gerando deals. Nós temos um team agora para deal selection, que está em andamento já, e depois nós vamos ter um team de deal closing. É um trabalho voluntário, mas extremamente satisfatório, né? Nós já fizemos parcerias com fundos tipo assim, Maya Capital, Rhombus, Catarina, Vox Capital, já estamos em contato tivemos contato com Monax, Valor, né, Kazek, todos que são gente extremamente experiente. A nossa ideia é ser co-investor, nunca vamos ser o lead investor. Nós, nesse ponto, o Paulo concorda, nós somos um co-investor, não somos lead. Então, a nossa intenção é oferecer deals para a nossa comunidade, que pelo menos vão tentar minimizar o risco. Mas a ideia é, as matemáticas aparecem, mostra que nós temos que também achar o unicórnio, da home run que nós temos que achar. Então, vamos tentar fazer esse trabalho, oferecer o que podemos das melhores oportunidades para você. Como a Diana falou, nós temos um site, né?
Mário, se você depois pode botar no chat o endereço do site nosso. Tem Columbia Angels, uma página de Columbia Angels. Lá você vai poder, quem quiser apply, né, para ter funding, pode fazer a application lá, já temos o template, né? E nós temos um survey para quem quer ser voluntários ou investidor. Esse survey, se Mário, se puder botar no chat também, agradeço. Tá? Quem quiser pode preencher. Depois, se você quer pegar conosco, também tranquilo, a gente vai passar para vocês. Bom, o time schedule é o seguinte, nós pretendemos até setembro fazer os investimentos. Portanto, nós estamos começando a partir desta data a aceitar applications e vamos fazer o review. E hopefully, em setembro, nós vamos ter o nosso pitch night ou pitch day, né? Então, é isso aí, gente. Queremos sua participação, queremos que todo mundo participe. Vamos transformar nosso Brasil, que hoje está uma bagunça, para alguma coisa melhor. E eu acho que, eu estou convicto, depois de décadas no Brasil, que o caminho é um dos grandes caminhos, um dos mais viáveis caminhos é via startup em mudança na sociedade. Bom, com isso eu quero apresentar o Paulo, tá? O Paulo, eu acho que a maioria de vocês já leu o short bio dele, mas eu vou só dar uma repassada para aqueles que não teve chance de ler, né? Paulo é um Managing Investment Partner do SoftBank. SoftBank tem 5 bilhões de dólares, que já é um número enorme, mas só para a América Latina, 5 bilhões de dólares para a América Latina. Se eu não estou enganado, Paulo, é o maior fundo de VC da América Latina, né? Você pode comentar depois. Ele é board member do Quinto Andar, Creditas, Booster, Olist, Vitex, Madeira, Alpha Credit e Log, né? Antes disso, o Paulo foi Managing Director do Third Point. Ele também foi do Eaton Park, onde eu acredito ele encontrou 2 caras fantásticos, né, nessas 2 empresas, os fundadores. E ele se formou em GV e depois fez o Harvard Business School. We won't hold that against you, Paulo. E depois ele foi para a SoftBank, quando começou a fazer ele ia fazer o seu próprio fundo, e o SoftBank gostou tanto dele, pegou tudo, ele e a equipe dele, e agora ele é responsável pelo investimento do Venture Capital do SoftBank, os 5 bilhões de dólares na América Latina. Bom, com isso, Paulo, the microphone is yours, the word is yours, please. Pô, obrigado, Harry. Tenho um carinho, Diana, tenho um carinho muito especial por Colômbia. Um dos nossos sócios no fundo chama Carlos Medeiros. Ele se formou em Columbia Business School. Tenho familiares que se formaram em Columbia Business School, Patrícia, Ivan. Conheço muita gente que se formou na Colômbia. Quando eu fui fazer HBS, MBA em HBS, o meu objetivo era mudar para o buy side. E eu não sabia nada de nada, para ser honesto. Eu trabalhava antes no Morgan Stanley, não sabia nada sobre investimentos. E uma das coisas que eu não sabia é que Colômbia, na verdade, é melhor do que Harvard em investimentos. Eu fui descobrir isso depois, quando eu fui trabalhar em Nova York, e o fundador do Third Point fez undergrad, na verdade, em Colômbia, o Dan Loeb, e eu comecei a descobrir todo o track de value investing de Colômbia, não sabia que existia, sempre achei muito interessante. As pessoas que ensinam investimentos em Colômbia são muito, muito, muito qualificadas, e é uma escola que eu tenho um mega, mega respeito. Então, parabéns por todos vocês por terem ido para uma escola tão bacana. Eu começo assim com... Thank you, Paulo, thank you. Imagina. Eu começo com essa ideia de que a razão que eu estou fazendo investimento hoje em Growth Equity e Venture Capital começou muito por uma seguinte ideia. Eu estava na Third Point, comecei a perceber que o mundo estava mudando, e eu falei assim para mim mesmo, a melhor maneira de eu aprender vai ser eu
investir em empresas privadas de startup, né? Comecei a colocar meu dinheiro em deals privados, porque eu só fazia public markets na TurnPoint. E eu falei assim, pô, deixa eu ver o que acontece. E uma coisa levou a outra, comecei a ficar apaixonado pelo setor. Tanto é que em 2019 eu saí da TurnPoint, que eu tentei convencer a TurnPoint a montar um fundo de private equity para a América Latina, o Dan não quis, achava que a América Latina era muito arriscada. Eu falei, tá bom, então eu vou sair, vou montar meu próprio fundo. E foi aí que eu conheci o SoftBank, e hoje eu estou aqui depois de 2 anos, e investimos quase metade do capital, 2,5 bilhões. As empresas estão indo super bem, a gente tem 30 empresas hoje. Provavelmente a gente vai acabar de investir o fundo no meio do ano que vem, e depois vai ter mais dinheiro do SoftBank. Por quê? Porque os investimentos estão indo muito bem, o retorno está sendo super bom, e o SoftBank globalmente tem quase 300 bilhões de dólares de ativos. A América Latina representa 7% do PIB mundial. Se você fosse pegar 7% de 300 bilhões, daria 21 bilhões. Então a gente ainda tem muito ainda para chegar no nosso market share dentro do SoftBank. Então é muito provável que a gente vai continuar investindo capital do SoftBank, porque o retorno está sendo muito bom e está agregando valor ao grupo como um todo. Tá? E a grande tese do SoftBank fazer esse fundo dedicado à região é que a região está atrasada, ela está bem atrasada em relação à Ásia, aos Estados Unidos nem se fala, está alguns ciclos anterior. Então, porque estão alguns ciclos anteriores, as empresas ainda são menores, você ainda não tem se você comparar uma empresa da América Latina com uma empresa nos Estados Unidos, muitas vezes você pode achar que a empresa é pequena, isso não é interessante. A gente vê isso o contrário. A gente só acha que a empresa é pequena porque ela começou depois, né? O volume de dinheiro disponível para Venture Capital e Growth Equity chegou realmente na região há não mais 5 anos atrás. E está crescendo, eu tenho certeza que daqui a 10 anos esse volume de recursos vai ser 10 vezes maior. Então, todo mundo que hoje se forma no MBA, se você não estiver pensando em fazer uma startup, você tem algum problema, você tem que ir no psicólogo e perguntar para ele por que você não está pensando em fazer ser empreendedor, né? Porque eu não tenho dúvida nenhuma que a coisa mais atrativa hoje para jovens é tentar começar uma empresa ou se juntar a uma startup, né? Para aprender a fazer, para depois fazer a sua própria. Sem dúvida nenhuma, isso é a coisa mais atrativa hoje para talentos, jovens talentosos, e eu tenho certeza que o capital não falta. Então nunca foi tão bom na história da humanidade, especialmente na América Latina, para gente qualificada, começar uma empresa. Nunca foi tão fácil, nunca foi tão bom, né? Então eu digo, normalmente o dinheiro ele segue o talento. Então se o talento está indo para fazer empresas, o dinheiro segue o talento. Então isso vai gerar oportunidades de investimentos que, teoricamente, são um pouco relacionadas com a macroeconomia. Que outra coisa que eu aprendi na vida também, Harry, é que nada contra investir em empresas de baixo crescimento, mas a realidade elas são muito correlacionadas ao ambiente macroeconômico, né? Porque o alfa vem principalmente do país indo bem ou não indo bem, da taxa de juros caindo, subindo, e assim por diante. E quanto maior o crescimento, maior a explicação idiosincrática do retorno, que é isso que você quer, como um fundamental investor. Você quer que o outcome seja dependente da empresa ir bem ou não ir bem, e aí você tem um retorno não correlacionado com o macro. E eu vou te falar por que eu não gosto de... Eu já fiz macro, na TurnPoint um pouco, né? A gente até ganhou bastante dinheiro investindo na dívida da Argentina em 2015, 2016. O problema do macro é que normalmente você tem a mesma informação que todo mundo. E quando você tem a mesma informação que todo mundo, os retornos não são muito bons. Então eu digo assim, eu gosto de jogar jogos que estão ao meu favor, onde eu tenho bastante peixe no lago, né? Não gosto de pescar no lago que está sem peixe. Não adianta ir lá pescar, porque não vai ter peixe. Você tem que olhar empiricamente para o mercado e falar, pô, essa estratégia que você está fazendo, ela tem dado resultados ou não? E essa é uma das coisas que me atraiu também para a Growth Equity. Olhando para os fundos de private equity na região, era óbvio para mim que
o Martin na GA, o Francisco na Riverwood, etc., estavam tendo retornos excepcionais em Growth Equity. Olhando os fundos de Private Equity, os melhores retornos dos deals normalmente eram empresas com alto crescimento também. Então, empiricamente, tudo me levava a crer que o lago cheio de peixe era o lago de Growth Equity. Não era o lado de entrar numa empresa de baixo crescimento e cortar custo. Não era o lado de comprar barato só porque está barato, né? Era o lado de empresas de alto crescimento. Então, estou aqui por causa disso. O que mais, Harry? Vai fazendo pergunta. Eu não tenho como falar aqui 1 hora contínua aqui. Mas, de maneira geral, voltando, por que eu falei do negócio de como é que eu cheguei aqui? Porque o Angel Club que você está montando, eu acho muito bacana. É uma maneira de todos vocês se exporem a esse tipo de atividade para aprender. Porque mesmo que se der errado, mesmo que esse investimento for para zero, você vai aprender muito com o processo de interagir com essas startups, ver como é que elas estão performando, entender os desafios, etc. Né? E alguns dos princípios que eu falei aqui para o Harry o Harry me falou, a gente está fazendo um Angel Fund com o objetivo de minimizar risco. Eu falei, não. Você não quer fazer isso. Você quer make sure que cada um dos investimentos possam pagar o fundo, né? E para isso a empresa precisa estar fazendo uma coisa diferente no mercado gigante. E o time tem que ser espetacular, né? E normalmente isso requer você tomar um risco, né? Acho que não tem como avoid risco em venture. Você tem que tomar um risco. Porque, principalmente no Angel Fund, sei lá, 80% dos investimentos vão dar errados, né? Então, você tem que estar disposto a viver dos 20% que vão dar certo, né? E vão pagar por todos os erros, vamos dizer assim, né? Esse é um ponto. E o segundo ponto é, esse jogo de Angel, de Venture Capital, é um jogo de acesso. Vocês estão tendo acesso às melhores empresas ou vocês têm selection bias contra vocês? E por que esse investimento está chegando em vocês, né? Então, uma dica que eu falei aqui para o Harry monta uma apresentação do porquê o alumni de Columbia vai agregar valor para as empresas, né? Para você se provar perante o empreendedor ou a empreendedora e ter acesso à empresa, ter acesso a essa oportunidade. Senão você vai acabar investindo nas coisas que ninguém quis investir. De vez em quando dá certo investir nas coisas que ninguém quis investir. Vou te dar um exemplo. Peloton. Peloton é uma empresa de bicicleta com uma tela de computador na frente, que ninguém queria investir, né? Acho que só a Tiger investiu no Series A lá, quando ninguém queria investir, e foi um mega home run. Mas não acho que não faz sentido você criar uma estratégia de investimento baseada nas exceções. Acho que faz mais sentido você criar uma estratégia de investimento baseada na regra. E na regra não é a Peloton, né? A Peloton é difícil de acontecer. Bom, o Paulo, muitas décadas atrás, posso dizer, eu encontrei com Masayoshi Son em Taipei, e ele falou para mim, gente, eu estava num seminário dele, junto com ele, gente, eu estou fazendo planejamento de 100 anos. Daí as bocas de todo mundo caíram e falaram, bom, 100 anos, a gente mal consegue fazer planejamento de 5 anos, 10 anos e falar nos 100 anos. Falaram, não, vou fazer de 100 anos e vocês vão ver que tem razão, que o mundo está mudando, muita coisa está diferente, tem que pensar mais longe, né? E era um cara super simpático, fala bem para burro, né? Super simpático. Baixa altura, né? Bem baixa de altura, e fiquei impressionado com ele. Você pode falar um pouquinho sobre SoftBank, sobre quem é SoftBank, o que tem feito, qual a carreira de Massa, qual é né, o que está pretendendo hoje na América Latina? Fala um pouco do seu fundo para a gente conhecer você um pouquinho. Né? Tá ótimo. Eu vou contar a história, a conclusão, depois eu conto a história. A conclusão é o tipo de capital que você administra determina como você se comporta no lado do investimento. E o melhor capital que existe no mundo é capital permanente, né? Que é o capital mais paciente que existe. Você não precisa retornar o capital para ninguém.
Então, o SoftBank, no fundo, é isso. É muito parecido com a Berkshire Hathaway, que, obviamente, é um alumni de Columbia, né? O Warren Buffett. É o mesmo conceito, só que a diferença é que o Massa faz isso somente em tecnologia. Esse é o takeaway. Tendo dito isso, eu vou contar como é que começou. O Massa é filho de imigrante coreano que cresceu no Japão. Se você conhece um pouco da cultura entre Japão e Coreia, se você é filho de coreano no Japão, você não é muito popular, vamos dizer assim. Ele sempre foi um outsider, porque os coreanos e os japoneses se odeiam, né? Foi fazer faculdade nos Estados Unidos, em UC Berkeley, e ficou muito próximo do pessoal de software e teve uma ideia. Por que eu não represento as empresas americanas de software no Japão? Porque o Japão, a língua é diferente, a cultura é diferente. Esses americanos não vão ter chance nenhuma de vender o software deles no Japão. Conseguiu fazer isso e criou o SoftBank. Nunca foi banco, mas era uma empresa de vender software, vamos dizer assim, né? E ele pegou o fluxo de caixa dessa atividade e começou a investir em empresas de tecnologia, né? E no mundo inteiro. Ele fez um investimento na Yahoo no começo, que foi interessante porque daquele investimento veio um relacionamento de longo prazo com a Yahoo. O Massa levou a Yahoo para o Japão. A Yahoo Japan é que nem a UOL no Brasil. É um site super bem sucedido, que até hoje tem tráfego. É uma empresa que vale 18 bilhões de dólares na bolsa japonesa. Tem muito valor. Através dessa parceria com a Yahoo, ele fez um investimento na Alibaba em 2000, né? Depois, quando a bolha estourou, comprando o stake da Goldman. A Goldman vendeu para o Massa por 20, 30 milhões de dólares, mais ou menos um terço da Alibaba. e a grande sacada do Massa foi nunca ter vendido, né? Porque aquele investimento multiplicou de valor 10 vezes, 100 vezes, 500 vezes, 1000 vezes. Ele nunca vendeu, né? Então, e esse investimento pequeno virou um investimento de 180 bilhões de dólares, que, novamente, virou uma maneira de você fazer o funding de todos os outros investimentos do grupo, né? Porque quando você tem uma participação tão valiosa, você consegue monetizar essa participação e usar os recursos na monetização dessa participação para investir nas novas Alibabas do mundo, né? E assim por diante. Aí o Massa sempre tem essa ideia de que a cada 5, 10 anos você tem uma grande mudança no mundo. A visão dele hoje é que isso é Artificial Intelligence. Eu estava falando aqui com o Mário, antes de entrar aqui, que está estudando Artificial Intelligence e Credit Scoring. É mais ou menos essa ideia, mas ele acha que Artificial Intelligence vai mudar quase todos os business que existem no mundo. Eu também acho que blockchain vai mudar quase todos os business que existem no mundo. Se juntar tudo isso num pote só, as coisas vão mudar mais rápido do que você imagina. Essa é a única coisa que eu sei, né? As coisas vão mudar muito rapidamente. Hoje, o market cap do SoftBank é mais ou menos 180 bilhões de dólares, mais ou menos, né? O grupo investe globalmente, investe uma frequência bem alta, né? A ideia do grupo é participar das maiores empresas que estão crescendo no mundo e investir mais nas empresas que estão indo bem. Então, é um pouco a filosofia do Massa e, por enquanto, tem dado muito retorno. Essa é a parte que eu posso te dizer. Tiveram vários IPOs bem-sucedidos esse ano. Obviamente que o ano de 2020 foi um ano muito atípico em tecnologia. Por quê? Você teve o Covid. O Covid teve 2 efeitos muito positivos. Um efeito de acelerar a receita, porque todas as soluções digitais eram as únicas coisas disponíveis na economia. Então você teve um aumento de demanda para essas coisas. E a reação dos governos ao Covid foi o quê? Imprimir dinheiro, fez com que a taxa de juros caísse e os múltiplos de empresas de alto crescimento subisse, porque o fluxo de caixa está lá na frente, depois de 10, 20 anos. Então, a queda de taxa de juros tem um impacto desproporcional no valor presente de empresas de tecnologia. Então, você juntou as duas coisas, você chegou nessa situação que a gente está hoje, principalmente de fevereiro, vamos dizer assim, de um boom total de empresas de tecnologia. Aí, como os juros começou a subir por causa de inflação, agora a gente está tendo um pequeno sell-off aí, mas
voltando no ponto de macro, né? Acho que é uma besteira você tentar time as coisas, né? Esse negócio de venture e growth, a melhor coisa que você pode fazer é falar assim, vou investir X por ano, investir o mesmo X todos os anos. Não tentar ficar acertando o câmbio ou o macro, isso tudo não impacta muito o retorno e você vai, no fundo, perder as boas oportunidades. Você pode falar um pouco do investimento na América Latina? Eu vou juntar bastante perguntas aqui. Todo mundo está interessado em quais setores que o SoftBank acha interessante, né? Que falaram que já teve grandes investimentos, o mercado talvez um pouco crowded no fintech, retail tech, prop tech, mas onde você acha tem setores que vão crescer na América Latina, especificamente no Brasil, né? Uhum. A primeira coisa que eu digo para os de crowded é se você perguntasse um venture capitalist em Silicon Valley em 1980, is it crowded? Eles falam, yeah, it's very crowded. Em 1990, is it crowded? Very crowded, more and more money, more and more funds. Se você perguntasse em 2000, very crowded. Se você perguntar hoje, very crowded. Tá sempre crowded, tá? Então, tipo, esse conceito de estar crowded não deveria mudar a vontade de investir ou não. Acho que, novamente, esse é um pensamento mais top-down, mais macro, que não ajuda, né? Ponto número 1. Ponto número 2, onde as empresas estão indo muito bem, né? A gente tem uma empresa no México chamada Kavak, que compra e vende veículos usados, que está indo super bem. Está crescendo muito rapidamente, com uma operação muito bem feita. No Brasil, a gente tem o Banco Inter, obviamente, que é listado em bolsa, então qualquer um pode ver como é que o Banco Inter está indo, a informação é pública, está bem no começo ainda, o João está criando um ecossistema muito maior do que a gente imaginava, inclusive. A gente tinha uma ideia do que seria o Banco Inter quando a gente investiu, hoje essa ideia já é muito maior, assim, é impressionante ver o que o João tá criando lá. E volto no ponto, né? Já subiu, acho que o Banco Inter já subiu 4, 5 vezes versus o nosso custo, e todo mundo fica ligando, vocês vão vender o Banco Inter? Eu falei, não, tô aqui para o longo prazo. As decisões aqui são feitas em ciclos de pelo menos 5 anos. Né? Não vou nem querer falar com você a respeito disso. Acho que é um ponto interessante. Quinto andar, que está indo super bem, está bem no começo. Esse setor de real estate prop tech é um setor gigante, né, no mundo inteiro. E acho que o Gabriel, Dave, o André estão criando um negócio excepcional lá. A Vtex, que é uma empresa de software para e-commerce integration para enterprise, é uma empresa global já, né? Uma empresa que tem presença na América Latina inteira, está entrando nos Estados Unidos, está entrando na Europa. O setor de software é um setor muito interessante. É engraçado porque é um setor que não precisa de muito capital normalmente. Então, ou você entra cedo numa empresa de software, ou você vai ter uma participação muito pequena nela. Então, esse é uma característica de empresas de software. Acreditas está criando um negócio super bacana de asset-backed lending, agora dona do seu próprio canal, criando várias iniciativas onde ela tem interação direta com o consumidor final e dando crédito barato para o brasileiro, que é uma coisa interessante, né? Cartão de crédito é um crédito caro pra caramba, ninguém deveria estar tomando esse crédito, para ser honesto. É muito melhor você ter um crédito contra um veículo, contra um apartamento, uma casa. Esse é um crédito que as pessoas conseguem pagar, né? O crédito de cartão de crédito a 100% ao ano não é muito sustentável. Eu acho que o mercado, inclusive, entende isso, né? O mercado público, né? Uma empresa que só faz isso não deveria ter o mesmo múltiplo que uma empresa que faz empréstimos que são mais sustentáveis para os seus clientes finais. Que mais? A Olis está indo super bem, ela está integrando varejistas pequenos ao mundo online. Estou super empolgado também, outra empresa de software. Madeira, Pet Love. Assim, eu posso continuar aqui, eu vou ficar vendendo nosso peixe para sempre, mas o ponto... que você veja de crescimento? Áreas que você acha que Não, growth? mas tudo isso que eu estou te falando tem crescimento. Então, o que tem crescimento hoje no Brasil? Fintech,
e-commerce, blockchain é uma área que está crescendo muito, né, com esse negócio de crypto-based financial solutions. Eu acho que não é bem Bitcoin que eu estou falando aqui, eu estou falando mais de decentralized finance e como que isso vai mudar a vida das pessoas, principalmente na América Latina, onde você não confia na moeda do seu país. O impacto que isso vai ter numa Argentina, numa Venezuela, nesses países, é até muito maior do que a gente imagina. E todas as soluções de decentralized finance são globais. Uma vez que você entra no network, você já faz parte de um network global, você pode fazer qualquer coisa. Essa parte eu acho super interessante. E essas empresas estão crescendo muito, a gente está muito de olho nisso aí. A gente gosta muito de empresas de software para todos os setores, então software para educação, software para saúde, software para pequenas empresas, software para... Não importa que tipo de software, a gente gosta muito desse tema. A gente está olhando o setor de saúde, é um setor que a gente ainda não fez grandes apostas, a única grande aposta que a gente fez por enquanto é a Afya, que está criando um ecossistema de empresas de tecnologia ao redor do conceito do estudante de medicina, o médico, né, seguir a vida do médico desde que ele entre na faculdade até ele se aposentar, com todos os serviços que você possa imaginar ao redor do médico. Então é um investimento que a gente acabou de anunciar, empresa listada na Bolsa, que a gente está bem no começo lá também, né? Mas tem muita coisa para fazer no setor de medicina, muita coisa, né? Então, e esse ponto, acho que você me perguntou, né, se faz sentido investir por setor ou não faz sentido investir por setor. Isso. Na minha opinião, não faz. Eu gosto de estudar os setores, porque é importante você entrar numa conversa com um pouco de educação a respeito daquele negócio, mas o que determina se você vai fazer investimento ou não é o empreendedor, o tamanho do negócio, com a atração da empresa, se ela está crescendo bastante ou não, quais são os unit economics da empresa, esses fatores mais fundamentalistas, né, mais bottom-up. No fundo, na minha opinião, pelo menos na nossa visão, é isso que determina se a gente vai investir ou não. Então, pode ser que você não está olhando para um negócio, vou te dar um exemplo, né? A gente vai anunciar um investimento numa empresa de segurança no Brasil, daqui, sei lá, um mês mais ou menos. A gente já assinou um term sheet e esse é um problema gigante no Brasil, no México, não importa onde você estiver na América Latina, esse problema de segurança é gigante. Então, como resolver esse problema usando tecnologia? A gente achou um time super brilhante de meninos que foram estudar na China. Essa parte eu achei genial, assim, a maioria das pessoas vai estudar nos Estados Unidos, que nem a gente aqui, né? Eu adoro ver gente que já está olhando para a China e falando assim, pô, muito mais legal estudar na China para aprender o que eles estão fazendo lá do que estudar nos Estados Unidos, porque, sinceramente, eles já estão à frente dos Estados Unidos em várias coisas. E trazer o aprendizado de alguns modelos de negócios e tecnologias da China para o Brasil, eu achei brilhante. Então, a gente vai fazer uma aposta nisso e a gente não estava procurando investir numa empresa de segurança, né? O que me atraiu foi, esse é um problema grande, gigante. O time é bom pra cacete? Muito bom. Então, a gente vai em frente com esse time, entendeu? Então, eu gosto de pensar mais dessa forma do que tá aqui minha tese de não sei o que lá, vamos achar alguma coisa para fazer. Né? Não é muito assim que a gente pensa. Tem algum deal size que vocês olham, algum check size que você tem que ter? Talvez o pessoal não está acostumado, porque nós somos índios, né? Totalmente diferente do foco de vocês. Então, novamente, né? Eu diria para você, Harry, que 80% do dinheiro está investido em empresas cujo cheque médio é 50 a 100 milhões de dólares, tá? Mas a gente tem apostas de 5 milhões de dólares também. Tá? Então depende... Se a gente acha uma empresa novinha, com muita promissora, a gente vai investir nela, a gente é flexível, vamos dizer assim. A palavra-chave para investimento nesse setor é flexibilidade. É não tentar encaixar a sua receita de bolo em tudo que passa por você. Né? Na verdade, você tem que criar uma solução de capital que faça sentido para a empresa, não para você. Então, não importa que o objetivo do fundo é fazer cheques grandes. Não vai fazer um cheque grande numa empresa pequena que não precisa disso. Né? Não vai dar samba, não tem como. Então, o mais interessante é você achar que a empresa está indo para algum lugar muito bacana
se adaptar à realidade da empresa e achar uma solução que faça sentido para ela, para o estágio que ela está. Em outras palavras, não dá excesso de dinheiro, né? Uma empresa eventualmente com Esse foi um excesso dos de dinheiro. erros que o próprio SoftBank fez e o ecossistema como um todo globalmente fez, era dar muito dinheiro para uma empresa. Acho que na América Latina era o contrário, as empresas não tinham dinheiro. Então, os empreendedores normalmente viviam de tentar chegar num break-even muito rápido, né? Especialmente em empresas chamado Network Effects. Isso é um erro. Por quê? Porque se você ganha, assim, se você chega num break-even muito rápido em empresas de Network Effect, provavelmente o seu market share é minúsculo. Se o seu market share é minúsculo, você não está maximizando o Network Effect. Então o objetivo principal é você ter 70% de market share uma vez que o mercado tiver penetrado naquele negócio que tem o Network Effect. Aí você pode começar a monetizar. Então, esse principalmente em empresa de Network Effect, isso é essencial, pensar dessa forma, né? Senão você vai ser atropelado por uma empresa que vai pensar dessa forma e você vai ser, uma empresa super rentável, minúscula e irrelevante. É verdade. Então você corre esse risco. Agora, essa lógica só é válida em setores de Network Effect, tá? Em setores que não tem Network Effect, tipo empresas de software ou bancos digitais, isso não é relevante, né? Então, essa lógica é bem especial para alguns negócios chamados de marketplace, né? Quando o Network Effect é relevante. Certo. E pode comentar um pouquinho sobre o high-tech environment no Brasil? Esse Sequoia, um dos fundadores Sequoia diz que eles não estão apostando tanto no Brasil porque falta engenheiros no Brasil, né? E também tem uma pergunta que fala, né? Nós não somos tech consumers aqui no Brasil, ou seja, nós somos pegando os tech do exterior e adaptando para uso no Brasil, né? E como vocês acham o tech environment no Brasil? Tem dois tipos de investimento em tecnologia, tá? Tem um negócio chamado Deep Tech, que é True Real Technology, tá? E aí você tem Apply Tech. Na América Latina tem Apply Tech, assim como a maioria dos investimentos nos Estados Unidos são Apply Tech. Deep Tech, dentro do ecossistema de Venture Capital americano, é um segmento bem específico, pequeno, tá? A maioria dos investimentos da Sequoia não são em Deep Tech. São em Apply Tech. São empreendedores que pegam ferramentas de Artificial Intelligence da AWS e criam um business. E assim por diante, né? Então, eu diria que essa ideia de que não tem Deep Tech na América Latina, portanto, você não vai investir na América Latina, não faz sentido nenhum. Né? E não é por isso que a Sequoia não investe. Eu acho que a Sequoia não investe provavelmente por outras razões. Ela fez um investimento muito bem sucedido. Ela fez, assim, o Davi estava trabalhando na Sequoia e criou o Nubank dentro da Sequoia, e a Sequoia investiu junto com a Kazek. Então, acho que a Sequoia está feliz que fez esse investimento, e o Nubank não é Deep Tech, o Nubank é Apply Tech, né? É a mesma coisa que eu estava falando aqui. Em relação aos latino-americanos não adotarem tecnologia, eu não sei se é isso que você quis dizer, mas assim, a gente vê o contrário. Um dos maiores mercados do mundo do Facebook é na América Latina, do Netflix é na América Latina, da Uber é na América Latina. Assim, o latino-americano ele adota rapidamente, muito pelo contrário, todo mundo tem telefone e todo mundo é super aberto a mudar a maneira pela qual eles consomem informação, produtos e serviços através do telefone celular. E essa é a grande mudança que teve, inclusive, na região, né? E essa mudança só deve acelerar, porque não é todo mundo que ainda tem um bom telefone e uma boa conexão de dados de internet. Isso está mudando aos poucos, né? Então, imagina quando isso realmente chegar lá para a população de maneira geral. Isso que a mudança vai ser só maior ainda. Por que vocês só investem quando tá não é mais no angel, né? Vocês só investem já quase late stage, né? Venture capital. Qual é a raciocínio? Eu acho que um dos problemas é tamanho, né? Porque não tem tamanho para vocês investir muito cedo. É que é outra estrutura, outra mentalidade, outro time. Mas essa é uma das perguntas que nós temos. Tá ótimo. Vamos lá. Acho que
no meu caso, eu tenho uma razão assim, até pessoal por isso, tá? Quando você vai investir numa empresa early stage, a melhor coisa que você pode ter feito na vida para fazer isso é ter sido um empreendedor. Porque como já tendo sido um empreendedor, você sabe exatamente como é que é lá no comecinho de montar uma empresa. É bem diferente no comecinho versus escalar uma empresa, bem diferente. Os desafios são diferentes, a mentalidade que você precisa ter para ser bem sucedido é diferente. Então, no mundo inteiro, os fundos de early stage tendem a contar nos seus sócios ex-empreendedores. Tá? Eu venho do outro lado, eu venho das empresas mais maduras, listadas em bolsa, e eu entendo mais como analisar um negócio. É mais parecido com o investment track de Columbia de investimentos. Né? Fui educado de uma forma parecida, vamos dizer assim. Então, eu sei olhar para unit economics, para análise de fluxo de caixa, coisas mais palpáveis. E eu estou acostumado com empresas mais bem estruturadas, vamos dizer assim. Então, eu diria que o meu histórico pessoal me ajuda a entender empresas mais de growth. Mas isso não quer dizer a razão pela qual o SoftBank faz isso, né? O SoftBank foca mais em growth porque, de maneira geral, o Massa tem tido mais sucesso exatamente nesse ponto, onde a empresa é privada, ela ainda tem fluxo de caixa negativo consolidado, está crescendo muito rapidamente e precisa de uma ajuda grande de capital e de gente. Então, é ali que o SoftBank se especializa, né, em dar a esse empreendedor que precisa de escalar e um sócio de tamanho todos esses recursos para ele chegar mais longe, né, nos seus sonhos, vamos dizer assim. Então, essa é a mentalidade, é isso que o empreendedor recebe quando ele recebe do SoftBank. Ele recebe o apoio de um investidor que vai ficar lá 10 anos, 20 anos, com muito capital e muita bala para deixar o empreendedor pensar maior, vamos dizer assim. Então, o nosso papel no ecossistema é esse, não é no seed round, é esse. Inclusive, a gente investiu em vários fundos mais de early stage, né, na América Latina. Um para aprender e dois para ajudar o ecossistema a se desenvolver. E é importantíssimo que esse ecossistema de early stage seja dinâmico e vibrante para criar um número maior de oportunidades que chegue para a gente esteja interessado, né? Porque o filtro das oportunidades é muito, muito, muito forte, né? De cada 1.000 empresas que a gente olhar, a gente vai investir em 30. Né? Então, você tem um filtro bem forte, vamos dizer assim. Agora uma pergunta um pouco fora da curva, né? O que são as características que você procura quando você quer contratar alguém? Eu acho que eu respondi essa pergunta outro dia. Eu procuro atitude muito mais do que conhecimento ou habilidade analítica. Porque a habilidade analítica é commodity, todo mundo aprende, né? Você tem uma atitude bacana, ser uma pessoa colaborativa, positiva de maneira geral, com as coisas, que pensa que as coisas vão melhorar, por mais que é importante ter os seus pessimistas no grupo, eu diria que criatividade é outra característica essencial, né? De você pensar um pouquinho fora da caixa, conectar coisas que não estão muito óbvias para todo mundo e fazer isso de forma rápida. Essas são as características principais que eu diria que a gente foca quando a gente está contratando alguém. Pessoal, eu não estou mencionando nomes de vocês, porque muitas das perguntas que vieram são semelhantes. Então, eu estou juntando as perguntas para poder perguntar para Paulo, senão ele vai repetir as perguntas, tá? Bom, tem uma pergunta aqui que eu acho interessante, que são os obstáculos, quais são os desafios que você enxerga para 2021 e 2022, vamos dizer, que é para vocês atingir as metas? Quais são os principais obstáculos e desafios? Eu acho que o primeiro deles é a gente realmente conseguir continuar agregando valor para as empresas do portfólio. A maneira que o nosso cartão de visitas é o NPS Score do empreendedor, né?
se o empreendedor está feliz ou não está feliz nas interações com o nosso grupo. Se ele estiver feliz, ele vai falar bem da gente para um novo empreendedor. Se ele não estiver feliz, ele vai falar mal para a gente do empreendedor. Se ele falar mal para a gente para os próximos empreendedores, a gente só vai ter acesso aos piores empreendedores. Então, o grande desafio contínuo de dia a dia é ter certeza que você está adicionando valor para os empreendedores. Você existe para servir aos empreendedores, não existe para servir o capital. Você existe para servir o empreendedor. Né? Essa mentalidade é muito importante. O primeiro fundo que eu vi articulando o que eu estou falando para vocês é um fundo chamado Hill House, que foi criado dentro do endowment de Yale, por um chinês que estava estudando em Yale e foi trabalhar com o David Swensen e resolveu montar um fundo de growth equity para a China. E uma vez ele estava tem um discurso dele na internet, vocês podem ver que ele articula isso que eu acabei de falar. Você existe como fundo para facilitar a vida do empreendedor, né? E o futuro do seu fundo é totalmente proporcional à sua reputação perante essa comunidade de empreendedores. Não é perante outros fundos, não é perante a mídia, não é perante ninguém. É perante essa comunidade pequena de empreendedores bem-sucedidos, né? Então, no fundo, é isso que você precisa entregar. Então, o que a gente fez? A gente contratou o Alex Shapiro, que estava tocando a Amazon no Brasil. Ele entrou como sócio sênior nosso. Ele está montando todo um grupo de pessoas existentes, mais novas pessoas que ele vai contratar, para servir as empresas do portfólio, né? Ajudar a pensar em como escalar as empresas, basicamente assim, entender empresa por empresa, entender onde que podemos ajudar. Podemos ajudar com recrutamento, podemos ajudar com desenvolvimento de produto, podemos ajudar com arquitetura de AWS ou de cloud, podemos ajudar com M&A. Cada empresa você pode ajudar de uma forma diferente. E a última coisa que você pode fazer é empurrar o seu modelo de ajuda para a empresa. Ela tem que sentir o que ela quer, né? O que eles estão precisando de você. Porque senão você causa mais barulho do que ajuda. E obviamente que a gente está aprendendo a fazer isso, né? Acho que nos últimos 2 anos, em algumas situações, a gente provavelmente criou mais barulho do que ajudou. Então a gente está tentando realmente refinar esse modelo de ajuda para poder manter o NPS dos empreendedores perante o nosso fundo alto, né? Isso é essencial para você poder novamente ter acesso às melhores empresas, não hoje, mas no futuro. Legal. E o que você procura, os fatores de sucesso que você enxerga no empresário? Qual é o perfil de empresário que você olha e fala, eu estou procurando isso no empresário, que eu acho que ele aumenta a probabilidade de sucesso da empresa? Ou a empresária, né? Vamos lá. Eu diria assim... Ou empresária, desculpe, Exato. gente. Não, sem problema. Não, a gente acabou de investir a gente está investindo numa empresária que está... Uma americana que está morando na Colômbia, ela é realmente brilhante. Então, é o nome a imagem dela me veio à cabeça, tá? Eu diria para você que é uma mistura entre habilidades técnicas sólidas com uma habilidade comercial muito refinada. Então, se o cara só tem um lado, ele vai ter dificuldade, se ele só tem o lado técnico, ele vai ter dificuldade de atrair capital e atrair talento para a empresa. Porque quando você está vendendo a sua ideia para um investidor, você também está vendendo a sua ideia para uma nova pessoa que vai trabalhar com você. E você só vai atrair as melhores pessoas se você souber vender essa ideia direito. Então, essa habilidade de saber vender as coisas é muito importante, né? E o brasileiro não tem muito esse negócio de saber vender. Tá mudando, tá? Mas normalmente todo mundo aqui que fez faculdade nos Estados Unidos percebe, né? Os americanos são muito mais articulados, falam de uma forma mais fácil, né? E acho que essa parte é importantíssima, né? E é raro você combinar as duas coisas. Normalmente o cara que tem o perfil técnico não tem o perfil de comercial. O cara que tem um perfil comercial não sabe nada do técnico, você percebe em 2 segundos o cara não sabe nada, aí não adianta também. Então, quando junta essas duas coisas, é o empreendedor que você
quer ir atrás. A outra coisa que ajuda muito é olhar para a vida do empreendedor e falar assim, pô, o que esse cara já fez de extraordinário? Ou esse cara, ou essa mulher, né? O que essa pessoa já fez de totalmente fora da curva? E você quer apostar nas pessoas que têm um track record de sucesso. Você não quer apostar na pessoa que deu tudo errado e agora vai dar certo, né? Mas o pessoal fala que nos Estados Unidos, o empreendedor, on the average, goes bankrupt twice antes que acertar, né? Mas não tem problema, mas você vê normalmente o perfil da pessoa sempre foi de quando o cara tinha 14 anos começou uma empresa, né? Quantas pessoas começam uma empresa com 14 anos de idade? Quase ninguém. Né? Tudo bem, pode dar errado, mas isso já mostra que o cara é fora da curva. Né? Ou o cara fez alguma coisa brilhante academicamente, ou fez uma coisa brilhante em esporte, né? Ou foi um super atleta, alguma coisa assim. Essas coisas marcam pra gente, assim. Alguém que tem uma história de fazer coisas totalmente fora da curva, especiais, vamos dizer assim. Eu sei que nós estamos quase ficando sem tempo, então eu vou fazer mais uma pergunta. Desculpe, pessoal, que não mencionei nomes quem fizeram pergunta, mas tem tantas perguntas aqui. Se você tiver um pouco mais tempo, a gente tem mais perguntas. Eu tenho até 6 horas, eu tô tranquilo. Você está tranquilo? Então, 6 horas em Nova York é 7 horas aqui. Então, podemos continuar, né? O Diana, podemos continuar. Mas vamos mudar um pouquinho e falar um pouquinho de você, Paulo. Você. Eu? Quem é Paulo? Surgiu, o que você fez, por que você acha que isso deu certo? Né? Eu estava falando com... Hoje você é rockstar. Eu fui casado 2 vezes. Primeiro casamento com a Patrícia, que fez Columbia, e eu casei de novo com a Susan. Eu tenho um filho com a Patrícia e um filho com a Susan. Outro dia eu estava vendo um vídeo no TikTok que falava dos 4 tipos de homens. E com certeza eu sou o boy, é aquele que não cresceu ainda. Quais são os outros 3? Aí eu mandei para a Patrícia e falei, tá vendo? É por isso que não deu certo. Mas, brincadeiras à parte, eu tive uma infância que eu precisava aprender as coisas sozinho, né? Porque os meus pais trabalhavam muito. Eles trabalhavam de domingo a domingo, nunca estavam presentes. Isso me fez meio que ser autodidata um pouquinho nas coisas, né? E eu acho que isso influenciou muito. Ter jogado vôlei no Banespa influenciou muito pelo fato... Você jogou semi-profissional? Foi dos 13 aos 16 anos de idade, né? No time que era para ser, se você continuasse bem, você ia para Olimpíadas, né? Dois amigos foram para Olimpíadas, o Ricardinho, que era levantador, e o Rodrigão, que era meio. Foram para Olimpíadas, ganharam a medalha de ouro. Então, meu sonho era isso, era ganhar a medalha de ouro. Então, e o que eu lembro do vôlei são 2 coisas. Número 1, ninguém tá nem aí se você fala que você gosta de jogar vôlei. Ou você se dedica muito, ou você vai perder. Então, o lado competitivo de um esporte mais... de uma carreira de esporte mais, vamos dizer assim, profissional é interessante, né? Ninguém tá nem aí os seus sentimentos. Todo mundo vai try hard. Você tem que try harder, né? E você tem que show up every day, assim. Esse é um ponto. O ponto número 2 é aprender a perder e levantar. Não deixar as coisas ruins entrarem na sua cabeça, travarem você, de agora ferrou, sei lá. Muito pelo contrário, eu acho que cada vez que você vai perdendo, você vai aprendendo, aí na próxima talvez você ganhe. E eu acho que o vôlei teve um impacto na minha vida muito, muito grande. E a terceira coisa que teve um impacto na minha vida muito grande foi sorte. Eu tinha feito vôlei, aí fui cortado do Banespa, falei, agora eu vou aprender a falar inglês. Me mandaram para Ohio, nos Estados Unidos, no meio do nada, morei lá 1 ano. Foi uma experiência bacana, voltei para o Brasil, mas eu não tinha feito basicamente, não tinha feito colegial, né? E eu tinha que prestar a FUVEST ou prestar... Eu achava que eu não ia entrar em uma boa faculdade, eu tinha certeza. Falei, não tem jeito, eu não estudei direito, eu estava fazendo esporte. E a GV
fazer um teste, que era um teste mais inspirado no GMAT. Foi o primeiro ano que ela mudou da FUVEST para um teste mais inspirado no GMAT. Que no fundo é um teste mais de aptidão do que um teste de conhecimento. E por causa disso eu entrei na GV. Porque se fosse o teste da USP, não tinha a menor chance. Então, e foi aí que eu acho que eu dei sorte, entre aspas, né? Ter entrado na GV foi algo para mim que eu não esperava. E eu falei, pô, agora eu tenho que abraçar esse negócio, porque mega privilégio de estar aqui, eu não estava esperando estar aqui. e aí as coisas foram se desenvolvendo por aí, né? Então, acho que essas são as grandes coisas que marcaram a minha vida. E como você conseguiu ir para Harvard Business School? O que eu tava no Morgan Stanley e... Você não gostou do Investment Bank? Fazendo Investment Bank, todo mundo tem que fazer um dia na vida, mas... mas não era isso que eu queria fazer no longo prazo. Você dormia às 4 da manhã, é isso? Eu tenho pesadelos até hoje de fazer prova de manhã. Eu toquei um data room, eu fiz um data room no Rio de Janeiro, na época que o data room era físico. Era uma sala cheia de pastas. E eu, como estagiário, ficava administrando o data room. E o data room era no centro do Rio. Mas eu tinha prova na GV todo dia de manhã e tinha que pegar um avião e tocar o data room à tarde. E voltar no voo no final do dia. Eu tenho pesadelos nessa época da minha vida até hoje. Hoje em dia tudo tá mais fácil. Acho que ninguém vai entender o que eu tô falando, a não ser que você tenha mais de 40 anos de idade. Mas qual que foi essa pergunta? Eu até esqueci depois. Como você decidiu ir para apply to Harvard? Eu tava lá no Morgan Stanley e não queria ser banker pro resto da vida. E falei assim, mas o Morgan Stanley é um lugar legal tal. Eu falei assim, pô, eu vou aplicar só para uma faculdade. Se eu entrar, eu vou, senão eu continuo aqui. E por razões, eu apliquei para Harvard por causa da Kennedy School. Eu fiz um dual degree, HBS com Kennedy. E eu fiz Kennedy muito porque a minha mãe tinha sido deputada federal, eu cresci no ambiente de política, eu queria fazer algo que um dia eu ia voltar para o Brasil e ia poder ajudar no governo e tal. Esse meu sonho já caiu por água abaixo. Acho que isso já foi. Eu acho que eu vou ter um impacto muito maior fazendo o que você falou, que é investindo em empresas de startups que vão mudar a vida das pessoas. Acho que a chance disso acontecer é muito maior do que tentando entrar no governo, mudar lá as coisas de Brasília, porque é quase impossível. Então, eu fui para Harvard por causa que eu queria fazer Kennedy. Então, eu queria fazer o degree, eu apliquei para Harvard. E falei, se eu entrar, eu entrei. E aí, entrei. O que eu posso falar? Foi mais ou menos a história aí, dei sorte. Que bom. Voltando para mais algumas perguntas que você mencionou sobre criptomoedas e bitcoins, que tem bastante interesse nessa área. O que você acha que vai acontecer com a desintermediação dos sistemas monetários internacionais por criptomoedas? O que os bancos centrais poderiam fazer que parece estar se mexendo, né? A China acabou de falar, ninguém pode, né, facilitar o uso de criptomoeda mais, né? Proibiu, aliás, né, a China já. A maneira que eu olho para esse setor é muito mais assim, a internet foi criada na década de 90 e agora foi criada uma rede descentralizada, né? E nessa rede descentralizada, numa lógica descentralizada, você consegue fazer empresas de software para diferentes propósitos. Você pode fazer para resolver problemas monetários, você pode fazer para lending, você pode fazer para NFTs, que são collectibles de arte, você pode fazer para mercados de apostas, né? Você pode criar um mercado de aposta descentralizado. Você pode fazer tantas coisas interessantes. O que me atrai para esse setor por causa da lógica de blockchain, de decentralized network, você pode criar coisas que antes você não podia criar. E muito baseado no fato do trust, né? Você tem o trust, ele já vem embutido no sistema, vamos dizer assim, porque você tem um check and balance contínuo da informação. E eu acho que muito provavelmente quase todas as indústrias vão mudar por causa disso.
Mas o que me interessa é muito mais as coisas que você não podia fazer antes e agora você pode fazer. Por exemplo, a NBA tem uma parceria com a Dapper Labs, que é uma empresa de cripto, que criou um cripto chamado Flow. E o Flow, ele é o token que power o NBA Top Shot. O NBA Top Shot você faz o videozinho da cesta de basquete do LeBron James e essa cesta é sua, vamos dizer assim. Esse negócio já faz mais de 100 milhões de dólares de fluxo de caixa por ano para a NBA e para Dapper Labs. Então, esse negócio aqui não estava sendo monetizado, vamos dizer assim. Então agora você vai ter a mesma coisa com clubes de futebol na Europa, clubes de futebol no Brasil, na América Latina. Tá aí um application que antes não era possível e agora é possível. Né? Essa parte que me deixa mega empolgado. Se criptomoedas vão repor as moedas em si, eu não sei dizer isso. Eu tenho certeza que os sistemas de pagamentos são eficientes. Assim, a Visa é um sistema eficiente de pagamento. Né? Não é um sistema ineficiente. Na verdade, o Bitcoin é muito mais ineficiente em pagamentos, entre aspas, do que a Visa. Tendo dito isso, mudanças, principalmente em Ethereum, vão fazer Ethereum ficar mais eficientes que Visa. Então, isso pode vir a acontecer também, onde os pagamentos podem ser mais eficientes em crypto, mas tudo vai mudar. Eu acho que a parte interessante é que assim, eu pareço um teenager. Eu vou dormir à noite, fico lendo sobre isso. Quanto mais eu leio, mais eu falo assim, caramba, será que eu deveria parar tudo que eu tô fazendo e fazer só isso? É o sentimento que eu tenho, né? É o mesmo sentimento que eu tive quando eu fui fazer a 30 Knots, que me levou ao SoftBank, né? Porque eu tava fazendo investimentos na América Latina e tinha notado que as empresas de alto crescimento eram onde você realmente tinha retornos muito superiores ao risco. E eu falei assim, só quero fazer isso da vida, vou sair da Turpoint, era um bom emprego, né? Eu tava feliz, tava ganhando dinheiro, não era isso. Eu saí para tomar o risco porque eu falei assim, é isso, o futuro é isso. Esse negócio de cripto, eu tenho o mesmo feeling hoje. Esse negócio é gigante, tanto é que o nosso fundo está começando a investir em várias coisas. A gente acabou de anunciar um investimento na Hashdex, que faz asset management para cripto, mas tem tipo milhões de coisas que vão ser feitas ainda em cima disso. Eu tô super empolgado e eu acho que o impacto que isso vai ter, principalmente na América Latina, é gigante, né? Você para pensar, a coisa que é mais desastrosa para um argentino é o peso. O cara recebe aquela porra, aquele negócio desvaloriza todo dia. Mesma coisa para o venezuelano. Mesma coisa para o equatoriano, mesma coisa para o cara no El Salvador, né? Esses caras recebem esse negócio e falam, o que eu faço com esse negócio aqui? Isso não vale nada. Imagina se tudo agora começar a ser feito através de uma moeda mais forte, efetivamente. Então, é isso que me deixa mais excited. Onde eu tenho um pouco de medo, acho que cryptocurrency são um threat para o dollar dominance, tá? Então, assim, na história, tiveram várias moedas no mundo que foram dominantes. As moedas dominantes dão um rent para os países que as emitem, né? Os Estados Unidos têm se beneficiado desse free rent do dólar por mais de 100 anos agora. E acho que as criptomoedas vão challenge isso. E obviamente que se você é Estados Unidos, você tenta fazer alguma coisa para slow it down, porque o negócio vai mudar muito rápido. Então, essa é a única... Minha maior preocupação é essa. Mas pode ter retaliações dos bancos centrais, né? Quer dizer, então, é isso que eu estou falando, exatamente. Tipo assim, imposto de renda em cima do... não, mas isso não tem problema. Imposto vai ter, todo mundo vai ter que pagar imposto. Vai ter que pagar. Bom, isso não escapa, a IRS não escapa. Mas para tirar essa função de criptomoeda como moeda de pagamento, como você falou, americanos aproveitou muito do dólar, né? Quer dizer, qualquer coisa compra, não só isso, mais. Os international rails são feitos de uma forma que os Estados Unidos pode bloquear business de outros países, né? O chamado economic sanctions americano funciona contra países tipo Irã, outras coisas. Então, assim, é quase que national security esse negócio também. Então, não é um assunto simples.
Mudando de novo a área, outra pergunta que veio, eu sei talvez isso não é tanto a sua área, mas gostaríamos seus comentários sobre a área de energia, né? Combustíveis fósseis e renováveis, e também sobre a infraestrutura, ou seja, o mundo real, né, dos grandes projetos. Eu tive uma passagem por Renewable Energy na Eaton Park, eu investi numa empresa chamada Ersa no Brasil, que foi vendida para a CPFL Renováveis junto com o Pátria, e aprendi um pouquinho sobre Renewable Energy, fiquei muito próximo do empreendedor que fazia o negócio acontecer, que chama Roberto Saad, e é um cara super bom nesse negócio. O que eu vejo, assim, como tudo na vida, o custo marginal de solar energy e renewable energy está caindo, a gente vai ter uma eletrificação do uso de energia, então obviamente que carros e ônibus e caminhões vão ser movidos através de eletricidade, porque a forma mais barata de criar energia vai ser através dessas tecnologias, só que você tem que mudar o grid, né? A lógica do grid é muito diferente. Quando você a energia é sempre feita num lugar só e é distribuída para o mercado de consumo, versus a energia é produzida em quase tudo é lugar, né? Então, e tem novas tecnologias surgindo, né? Tava ouvindo esses dias, tem energia. Imagina você fazer um buraco de 1.000 metros e você capturar o calor, né, da Terra. Isso é muito comum em áreas de vulcão, mas isso você pode fazer. Se você fizer um buraco em São Paulo profundo o suficiente, você vai conseguir capturar o mesmo calor, mas a tecnologia disso ainda está sendo desenvolvida, principalmente da perfuração e da captura disso. Então, você vai ter tantas maneiras de produzir energia, não só as maneiras que a gente conhece. E o que eu tenho certeza é que carvão, esse tipo de coisa que é mais caro e é poluente, vão diminuir, né? Esse é um ponto chave. Tendo dito isso, é difícil investir nisso. São investimentos normalmente. Talvez a tecnologia em si seja um investimento interessante, mas infraestrutura é um setor que todo mundo está confortável com retorno de 10%, 15% ao ano. Então, não é muito para a gente. Né? Não é muito a nossa praia. Mas eu acho que esse setor vai continuar. Uma coisa que a gente tem olhado é, por exemplo, empresas que financiam painel solar residenciais ou comerciais, né? Então, essas empresas de fintech que são atreladas à energia renovável solar. Isso a gente já olhou e pode ser que um dia a gente faça um investimento em alguma coisa desse tipo. E os veículos elétricos? Qual é o futuro quais são as áreas do veículo elétrico que está crescendo muito? Evaluations astronômicos. Obviamente, novamente, né? O veículo elétrico já é uma realidade. O que faz a Tesla ser interessante é o network de charging stations da Tesla. Não é nem o carro da Tesla, é o fato que tem um charging station que só funciona com o carro da Tesla. Eu tenho um Tesla, comprei porque finalmente eu me rendi ao negócio para entender o negócio. Mas é o charging station que faz a Tesla especial. O veículo em si, eu tenho certeza que todo mundo vai produzir, né? E se o valuation da Tesla faz sentido ou não, tenho a menor ideia, provavelmente não, mas who knows o que o Elon Musk vai inventar depois, né? É difícil. O interessante dele é que ele tem capital infinito, então, com capital infinito você consegue ter paciência para inventar coisas que ninguém consegue inventar. E outra coisa que eu acho interessante do Elon Musk, eu sou da Fundação Estudar também, e sou mentor de um aluno de undergrad de Stanford, de matemática. Eu falei, brasileiro, matemática, Stanford, quero ficar próximo desse menino, esse menino vai longe, né? Eu perguntei para ele assim, qual que é o seu sonho de Summer? Onde eu posso te ajudar a arrumar um emprego? A primeira resposta dele foi trabalhar para o Elon Musk. Entendeu? Isso é um ativo que o Elon Musk tem, que é incrível. Ele atrai talentos que ninguém consegue atrair. Tá? Deixa eu deixar claro, assim, a SpaceX não seria criada se ele não conseguisse atrair o tipo de talento que ele atraiu para a SpaceX. Mesma coisa para a Tesla. Isso é brilhante da parte dele. Acho que realmente me impressiona bastante. Legal. Eu acho que o nosso tempo já está acabando, né?
Paulo. Talvez você pode fazer você queria fazer um closing statement de alguma coisa, de falar alguma coisa, algum conselho para nós do Columbia Angels, que nós pretendemos agora se lançar no mercado, começar a fazer o nosso trabalho. Nós somos, só corrigindo, somos uma plataforma, não um fundo. Perfeito. Nós vamos conectar os investidores com as oportunidades, né? Então, o que eu digo, assim, da minha experiência dos últimos 2 anos, que nem é tão longa assim, tá? Mas a experiência que eu tenho, eu digo para vocês, não se preocupem em investimentos que minimizem risco ou são consenso. Isso, normalmente, se for um consenso, provavelmente tem alguma coisa errada com o negócio. Então, os melhores investimentos são aqueles que têm um pouco de debate entre as pessoas do grupo. Se preocupe sim com a pergunta por que isso está disponível para vocês, né? Por que você está sendo mostrado isso, né? Tem bastante dinheiro, tem bastante capital por aí, tem vários fundos, por que o Angels de Colômbia, por que esse negócio chegou em vocês, né? Então, a maneira que eu acho que vocês precisam trabalhar é o que vocês vão adicionar para o empreendedor ou para a empreendedora, né? E fazer com que esse discurso fique bem afinado e que isso seja uma realidade, né? O que vocês podem fazer para a empresa ter mais sucesso? Então, se você conseguir provar para empreendedores isso, você vai ter acesso a excelentes empresas. E ter aceitação ao erro. Você vai errar mais da metade das vezes. É engraçado, vocês vão ter um comitê de investimentos, esse comitê de investimentos vai tomar a decisão errada a metade das vezes ou mais, 80% das vezes, né? Então essa é a parte que é bom lembrar. E para a matemática fechar, as coisas que derem certo tem que darem muito certo. Então, eu volto no ponto assim, who cares, né? Assim, who cares que esse negócio dê certo? Muita gente ou pouca gente? O tamanho da indústria é pequeno ou grande? Se for pequeno, who cares? Doesn't matter, entendeu? Então, não tem nada contra você ser um empreendedor para criar uma empresa privada para você, sem problema nenhum, mas isso não é feito para venture. As coisas feitas para venture são coisas que podem mudar a vida de muita gente, não de pouca gente, coisas grandes. Muito interessante, Paulo. Incrível todos os seus insights. Você é uma grande inspiração para o nosso grupo. Espero que a gente consiga realmente investir em empresas que vão crescer, como essa Kavak, ou Quinto Andar, ou Vetex. Quem sabe a gente dá sorte. E realmente procurar pessoas that take things to a different level, people that stand out and that bring things that are interesting for everyone. So those are all very, very good tips for us. Agradecemos muito por fazer esse nosso christening do nosso alumni, Columbia Alumni Angels Brasil. Espero todos vocês para o evento 1º de junho com Chris Gorman da Eurásia. E Harry, deixo para você as últimas palavras. Obrigado, Diana. Paulo, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo precioso. Demorou um pouco para a gente acertar, mas você brilhou. Foi fantástico, deu muitos bons conselhos e deu uma visão do mercado muito amplo para a gente, né? Nós vamos ter muitos temas, muitas ideias a discutir em nosso board meeting essa semana. E esperamos contar com você, né, para dar mais conselhos. Se você acha, by the chance, você acha um fantastic deal, let us know. Okay. Não, e vice versa. O mais engraçado é que eu não posso investir mais na física na América Latina, porque eu estava entrando em situações de conflito muito frequente. Então, realmente, se alguém me ligar, eu mando para vocês, porque eu não posso investir. Please send it to us. Thank you very much. It was great listening to you. Né? Esperamos você, talvez uma outra oportunidade mais à frente para você falar de outros temas que gostaríamos de ouvir mais a fundo sobre EdTech, sobre PropTech, etc. Talvez mais a fundo. Mas hoje... O meu tema favorito é como meus filhos não vão para a faculdade. Interesting.
Or send them to China, right? I mean, or Vamos send fazer them outra to coisa. Não China. sei o que eles vão fazer, mas a probabilidade de fazer faculdade é baixa. Ok. Bom, Muito desejamos obrigado, muita Paulo. sorte e que logo o SoftBank chegue aos seus 21 bilhões, os seus 7%. Sucessos. Thank you, Paulo. Obrigado. Thank you. Bye. Bye, Tchau. Paulo. Boa Tchau. noite a todos. Thank you.